boa noite a todos que estão conosco nesse estudo da noite de hoje. Após aquele belíssimo estudo que tivemos do capítulo 20, hoje vamos fazer do capítulo 21, o elemento feminino, que nos trará muitos aprendizados, muitas reflexões e meditações sobre a responsabilidade desse ser iluminado, mulher, que todas nós estamos aqui agora, mas um despertar muito, muito crucial. Aos poucos a gente vai relatando e todos nós vamos trazendo o que a gente aprendeu. E assim, peço a todos nós que possamos nesse momento serenar o coração, o pensamento, o sentimento, pedindo ao Pai de amor, ilumine nós esse grupo amoroso, Senhor, nesse estudo maravilhoso de memórias do suicida, que nos traz, Senhor, a alegria de viver, a alegria de agradecer, Pai, Tu que tudo sabes, que tudo podes, que tudo provê para todos nós, a aprendermos, Pai, que Tu é todo poder, bondade, justiça e misericordioso, que nos dá sempre a oportunidade, Senhor, para nos melhorarmos. E como disse muito bem André Luiz, eu aprendi com você. Que a gente possa sempre abrir os nossos corações, pensamentos para aprender. Aprender a escolher melhores escolhas com o nosso amado Mestre Jesus, que nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E conosco, amados anjos guardiões, mentores de luz, para que possamos estar respeitosos uns com os outros para esse grande aprendizado da noite de hoje e possamos estar envoltos com Ivane Pereira, Camilo Botelho e esses amigos que nos trazem a oportunidade de sempre agradecer ao Pai, mesmo diante das dores profundas da alma, das provas e das expiações. Assim damos início ao nosso estudo da noite de hoje e que assim seja. Assim sendo, eu achei muito linda essa entrada aqui, depois eu quero que todos possam participar com suas elucidações, suas meditações, o que vão trazer para nós, que é um capítulo maravilhoso, né? Deixei o santuário onde o mistério sacrossanto de tantas migrações se levantara dos repositórios de minha alma, a mim próprio, com a meus pares ofertando elucidações preciosas. E amparado pelos braços compassivos de Pedro e de Salúcio, fora exaustivo o esforço para rememorá-las, não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos instrutores que me assistiam. As recordações do passado delituoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas, e agora aviventadas e carreadas para a apreciação do presente, chocaram-me profundamente, abatendo meu ânimo, como que traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. Senti-me, pois, doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, se haviam entrechocado num cansativo e melindroso serviço de revisão psíquica pessoal. E assim sendo, fui encaminhado a certo gabinete clínico, anexo ao próprio recinto das singularidades com sublimes experiências. 2 iniciados faziam plantão do dia, pois acidentes como o por mim experimentado, que foi o capítulo anterior, que nos emocionou muito, eram comuns mesmo diários entre os discípulos cuja bagagem mental pecaminosa os lançava em crises insoptáveis de alucinação, as quais por vezes atingiam as raias da demência. E bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância, achei lindo isso aqui, fragrância da caridade consoladora, era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e pusilânimes, ministravam-me aqueles operosos servos da legião, tratamento magnético, como que balsamizante para a urgência do momento, seguindo-se
Depois, nos dias subsequentes, vigilância clínico-psíquica especializada e eficientíssima. Imagina, ele teve, né, como bem falou a Janine, né, a recordação de tudo que aconteceu, né? Imagina ter que tormentar tudo, né? E fiquei agora conduída, né, pensando nesse movimento que estamos aqui no Rio Grande do Sul, com esse julgamento, né, da Boate Kiss. E me chamou muito a atenção do menino, não me lembro o nome dele, e ele teve que relatar o que aconteceu. Ele era garçom, ele tremia, as carnes dele, do corpo, tremiam. Imagina o mental dessa criatura, né? Só trouxe esse ponto só para a gente tentar ver o que aconteceu com ele, né? E depois, no fim de alguns dias, tornando a luz da realidade insofismável, completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade, refleti maduramente e a uma conclusão única cheguei, a fim de me poder algum dia, sentir plenamente reabilitado à frente da consciência própria e da lei suprema que havia tanto eu infringido, reencarnar. Sim, renascer ainda uma outra vez. E assim ele vem vindo, vem trazendo, e eu passo a palavra para quem puder trazer as continuações desse grande trabalho aqui e exemplificação do que eles vão trazendo sobre a parte que eles vão conhecer também, né, da parte feminina, né, no pavilhão feminino ali, né. Trago para vocês a palavra, meninas e meninos. Cláudia, Sim, Janine. todo esse processo, mesmo que a gente veja como extremamente dolorido rever os horrores praticados, tu trouxe a ideia da Boate Kiss. Ele ali era pura emoção recordando coisas em que ele era vítima. Então imagina recordar quando tu é o algoz, quando tu cometeu todas as atrocidades. O desgaste emocional, mesmo que ele estivesse ligado a aparelhos, o voltar ao passado, há um desgaste. Porque quando tu vê o passado, não tem como tu fechar os olhos porque quer esquecer. Aquilo volta como uma memória real do todo dia, né? Então, na bondade de Deus, todo esse processo é só educativo e não punitivo, né? Então, para isso eles ganharam ali, né, aquelas reuniões aqui, como ele diz, né, reuniões de arte e moral, né? São momentos, então, vamos dizer assim, de apaziguamento, né? Sofreu, reveu com os conceitos, vai aprender a lição, mas é preciso também a calmaria, a serenidade para assimilar, né, todo o ensinamento da dor que ele causou ou que sofreu. Então, todo essas reuniões de arte moral são fantásticas nas descrições, né? Aonde ele recorda ali de Chopin, né? Aonde as festas, os recantos lindos, né? Aonde tudo é feito para que cada espírito se sinta melhor. Eu vou deixar os outros que eu já... Maravilhoso que tu trouxe para nós, maravilhoso. Eu gostei muito da parte que ele vem lá com as memórias, lá no livro novo, na página 483, que ele diz: foi-nos concedida, assim, a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genezaré, como de
né, Tiberíades e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. E tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda em nossas repercussões mentais o doce murmúrio de sua voz, como que emitindo os últimos acordes que se diriam vibrando no ar da melodia inesquecível que tão bem acalado no coração dos deserdados faz 2000 anos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Ai, que belíssimo isso aqui. Dá para sentir a luz de Deus, a luz do Mestre Jesus, nos embalando, nos dando acolhimento, né? Mesmo naquelas penúrias que às vezes a gente se encontra, através das próprias escolhas que ainda fazemos erroneamente, né? Deixo para vocês trazerem suas colocações, meninas e meninos. Essa parte aqui também eu achei muito interessante, que eu botei o despertar do Cristo, que eu achei tão lindo que ele veio com esse despertar das palavras do Cristo, né? E em presença dessas augustas expressões de amor e veneração ao Mestre, concedidas pelas nobres entidades executoras da beleza do burgo onde vivíamos. Muitas vezes abismei-me em meditações profundas e enternecedoras, enquanto deixava rolar doridas lágrimas de arrependimento. A evocação daquele ano, 33, ao qual no capítulo anterior falou, né? Que agora eu poderia recordar com facilidade, quando, madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias, agora venerado em meu coração, então galgava a encosta rumando ao Calvário, ao passo que eu vociferava demoniacamente, exigindo com presteza o seu suplício. Nossa, imagina quanta dor, né? Quanto arrependimento dele, né? De saber que ele foi um algoz ali do Cristo naquela época, né? Eu fiquei tão emocionada com essa parte aqui. Essa questão de tu poder ir no teu passado tem muito a ver com o nível que tu já tem condições de se auto-perdoar. Quando isso não é ainda trabalhado, a pessoa ela nega. Então, ou ela nega ou ela não tem como ver. Então, é importante, por isso ele passa por vários trabalhos no mundo espiritual, fazendo esse reconhecimento, como lá os arquivos da alma, o capítulo em que ele se expõe, tem aquele outro lá que é exposto à pessoa. Então, assim, ele precisa ver esse passado, identificar, trabalhar, perdoar, né? E se ressarcir e depois se libertar, assim. E aí ele está num outro nível de condição. Por exemplo, o próprio Emmanuel fala que para ele poder descrever os livros há 2000 anos, Ave Cristo, porque ele foi ao cenário novamente e viu, e teve que ver o Públio, ele antigamente, mas ele precisava entender que aquele homem não era mais ele. Tá? Entende? Então, era esse entendimento tem que estar bem marcado na pessoa para ela poder fazer isso. Né? Por isso que ele tem a coragem agora de relatar para nós. E o que é mais lindo, né, Fabiano? Eu fiquei assim, meditando muito do capítulo anterior e tudo. Não é o Pai que faz isso conosco. Somos nós que queremos nos depurar, nos melhorar daquilo que fazemos. Nós é que nós nos colocamos nesse julgamento da nossa própria consciência, nesse despertar, né? É esse momento, vai ser dolorido para a Cláudia, vai ser muito dolorido, mas eu preciso expurgar essa Cláudia velha para deixar fluir, né? A gente tem que ter esse entendimento que não é o pai não é mau,
O Pai não traz maldade para nós. Nós só estamos recebendo aquilo que fazemos. Não sei se a minha conclusão está errada ou equivocada. Não, tá perfeito, é isso aí. Sabe que assim, ó, quando eu tive um acidente de tiro no rosto, todos vocês me olham e pensam que tá normal, mas eu tomei um tiro no rosto. Eu estava indo para a escola à noite, estudava à noite, fazendo o ensino médio, e deu um tiroteio na frente da escola justamente na hora que eu saí. Todo mundo ouviu a sirene bater para ir embora, menos a minha turma. E eu, como eu tô meio metido de ficar querendo conversar com o professor, todo mundo foi embora, só ficou eu e o professor. E aí deu o tiroteio na hora que eu saí. Porque não era para dar antes, era para ser ali. Só que pegou um tiro aqui. Na noite que eu estava no hospital, eu tive a revelação do tiro aqui no rosto. E foi interessante porque hoje o amigo espiritual que me auxilia foi a pessoa que eu fiz o mal no passado. E isso que tu fala é tão importante porque eu vi a cena. Eu vi assim, era tipo numa carroça, aquelas carruagens que vai duas pessoas, e aí ele estava passando assim, aí eu parado aqui, aí eu vi a cena, ele passando assim, fez a curvinha, e aí dois homens pararam aquela carruagem e um entrou com uma faca e esfaqueou ele todinho assim. E eu pensa o meu pavor que eu vi, gente, eu vi toda a cena de época. Esfaqueou ele no rosto, assim, no peito. E aí quando saiu, e aquilo ficou tão. Mas eu precisava ver, ó, a catarse ali. Precisa ver. E aí eu ouvi a voz, isso já foi. E depois ele disse, tu já viveu essa situação, tu já pagou por esse erro, agora é outros momentos. Só que isso precisa sair da tua mente. E aí, e hoje eu sinto que é esse espírito que me ajuda na minha evolução, na minha caminhada, que me intui, me orienta. Então a gente precisa ver algumas coisas que é para elas se diluírem de uma vez. Sim. Nossa. Alguém quer trazer mais alguma colocação, alguma coisa? Na mesma parte. Eu Fala, gostaria gente. só de colocar, quando ele Gentileza. mostra aqui esses momentos, né, em que é projetado cenas de Jesus com total fidelidade, como se nós estivéssemos ali vivendo a cena. Todos nós sabemos que o desespero, né, aquele desespero insano, nos afasta do Criador. Então, por pior que estejamos passando por qualquer crise, é preciso serenar a alma e nos conectar com Jesus, porque ao dormirmos, tivermos a fé e a confiança que estamos amparados, são essas imagens lindas que nós podemos buscar. São situações de amparo das equipes espirituais que programaram a nossa reencarnação. Se ele aqui, olha quantos personagens fantásticos, evoluidíssimos estão junto a eles. Nós também tivemos, né, os nossos amigos, os que nos organizaram a existência, nos esclareceram, nos prepararam, né? Então, nas horas difíceis, é a eles que nós temos que buscar. Aquele hospital ou cidade da onde a gente veio, é a eles que nós temos que nos reportar, tipo assim, não estou achando solução. Então, deixa eu dormir e me esclareçam, me orientem, me mostrem aonde está. E, de repente, até vislumbrar essas cenas lindas, né? Que todos nós temos direito a elas, basta buscar. Né? Então, essas cenas de Jesus, essa cena das reuniões de arte, esses recantos lindos que nos reportam a momentos felizes desta encarnação ou de outra, ou da própria espiritualidade, nós temos que alimentar em nós estas verdades,
para que a gente se sinta consolado e amparado para os enfrentamentos. Perfeito, perfeito. Sem medo, né? Sem medo. E aí a gente vai se encaminhando mais um pouquinho para frente, né? E aí eu coloquei assim, tem os exemplos do trabalho do bem que vai vindo. E aí eles vão para a parte feminina ali. Aí é onde eles vão encontrar Rita de Cássia, que era poetisa. Seu sensível feitio de crente convicta e seu formoso caráter fortalecido no fervor diário de atos de amor e de dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia ou no desempenho de tarefas ao seu cuidado, confiadas para operosidades em planos terrenos. Deixava-se embalar ao ritmo de legítima inspiração, e ela própria viera ao internato requisitar nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Tratava-se de mimoso santuário arquitetado sob domínio de sugestões, comovedoras de sua grande piedade filial, pois ela o imaginara por meio de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra, os quais muito a haviam amado, pois Ritinha era modelo de filha amorosa e terna, agradecida e respeitadora. A sua residência de cidade, Esperança, ela imprimira, portanto, o conjunto minucioso, porém elevado por singular aformoseamento do lar paterno, sob cujos desvelos vivera sua curta existência planetária, a última vez em Portugal, extinta lá pelos idos de 1790. Alguém quer trazer algumas colocações dessa parte aqui, que é muito linda, né? Que é onde eles vão visitar a cidade universitária, né? E ela, pela mente dela, né? Pelo pensamento, que ela plasma toda a cidade, toda a cidade não, né? Todo aquele recanto ali, né? Eu achei tão linda essa parte. As energias, os fluidos regeneradores, que todas as mentes ali acarteladas induziam as vibrações ternas a todos os corações, mobilizando para ritmos superiores. Como é linda essa parte aqui, não sei se vocês leram, né? Sim. E é legal também que um pouquinho mais adiante, eu já, Sim. né, ali fala espírito habilitado já para os carreiros do progresso franco. Rita de Cássia, cujo nome era, por si mesmo, poesia, também era das poucas vigilantes que sabiam plenamente criar as cenas do pensamento, ordená-las, dar-lhes vida, contornando-as de feição moral e pedagógica, realizando num mesmo trabalho mental o belo da arte, a moral da lei, a utilidade da lição, que prenda por apontar o sagrado dever de cada um servir a causa da verdade com os dotes intelectuais e mentais que possuir. Achei linda essa parte aí. Muito linda, Cláudia, muito linda. Exato. Aí, ali fala que nenhum de nós, porém, souber enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento, aplicando-o a serviço regenerador dos leitores. Então, o pensamento dela, ela já tinha uma frequência tão alta que ela já criava, né, por assim dizer, através da mente, todo esse recanto que tu falou e essa questão também de reeducação, né, moral e pedagógica. Uhum. Quando a gente passa por uma dificuldade, um sofrimento qualquer, e aí eu vou contar para vocês esse meu sofrimento, com riquezas de detalhe, onde eu sou uma vítima terrível, onde eu quero que vocês se enterneçam e chorem comigo a minha dor. Por que não usar esta capacidade dissertativa com riqueza de detalhe do mal, ou da tristeza, do sofrimento, para o bem? Aqui ela projeta, através da poesia, imagens
que os outros acompanham. Nós temos essa capacidade. Se nós começarmos a conversar com uma pessoa que está triste, está sofrida, em vez de ficarmos deixando ela se lamentar, começarmos com riquezas de detalhes a falar de coisas boas e belas, nós vamos envolvendo e ela vai vendo as cenas, porque quando nós falamos, nós projetamos as imagens e nós vamos envolvendo. Então, a música, por que a música nos toca tanto? Porque os sons vão nos envolvendo. Quando um artista pinta quadros escuros, deprimentes, temos que saber de onde é a origem dele. O país dele está bem, a vida dele é boa, ou ele está transmitindo ali todos os seus sentimentos pelas cores, pelas formas. Né? Então, a arte, porque o falar é uma arte. Né? Então, quando eu começo a falar com alguém, com amorosidade, com certeza, e fazendo aquelas cenas, né? Nós estamos fazendo arte. A arte de envolver e elevar. Sabe, Gerine, pegando esse teu gancho, eu vou fazer uma propaganda de uma coisa que a gente faz. Um dia eu recebi uma mensagem de uma amiga e ela estava bem depressiva. E ela disse assim, eu gravei essa mensagem para ti, mas eu gostei de fazer ela para mim, mas vou te mandar para ti essa oração. Quando ela me mandou a oração, eu escutei a voz dela e disse assim, nossa, que voz bonita. Essa voz podia ser usada. Essa voz aqui podia ser usada. Daí peguei e disse assim, se eu te mandar um texto, tu não grava para mim, mas assim, põe em emoção, como se tu tivesse, se essa pessoa aqui, a Joana, fosse tu. E bota toda a tua emoção. E eu botei uma música de fundo. Hoje, ela estoura nas redes sociais, fazendo a voz da Joana de Ângeles, até o Divaldo Pereira Franco chegou e disse, a voz da Simone é esplendorosa. Ele disse que é a voz perfeita que interpreta. Então, hoje ela canalizou a voz. Ao invés de ela ficar ali fazendo, e aí tem a música, tem as questões. Então, o que a gente faz? A gente não cria nada. A gente cria uma concha de retalhos. Ou seja, um conteúdo pegado dali, uma música pegada daqui, uma voz pegada dali, pincela tudo isso e cria uma ideia. E aí essa ideia é mandada. Hoje, a Nádia está aí para provar. A Simone é magnífica, né? A voz dela nas preces, né, Claudinha? Ela faz uma oração. Maravilhosa, maravilhosa. Ela fala com a alma. Ela fala com a alma. E a voz dela é aquela voz com melodia, né? Isso. É fantástico. Fantástico. É perfeito, assim. Então, eu me lembrei agora, né, desse uso do recurso dos talentos, né? Aonde tu enterra os teus talentos? Tu enterra ele para que ele se frutifique? Ou tu enterra ele para... Né? E essa é uma coisa bem... realmente, agora de tarde eu fui ali na praça levar o meu cachorro, né, para fazer as necessidades. E tinha 3 crianças com um rádio escutando funk. E aquilo a todo volume, assim. E não tinha como tu não escutar, né? E uma música, assim, decadente, né? Obviamente ligada ao sexo, né? E uma coisa que eu jamais tinha visto, assim, uma coisa assim tão deflagrada, assim, uma coisa assim tão absurda, assim. Eram 3 crianças mesmo, eu acho que não tinham 15 anos, eram meninos, uma menina e 2, eram bem jovenzinhos, assim. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca tinha escutado uma música, né, desse feitio, assim, e o envolvimento que ela tinha no teor sexual, assim, altíssimo, assim, e de baixo calão. Eu disse, meu Deus, e a gente que é mais sensível, a gente sente, né, assim, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, tu sente aquela energia, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu,
a que ponto chegou, né, esse tipo de situação, assim, hoje a coisa, assim, está numa libertinagem tão grande, as pessoas fazem, né, o que querem e põem na mídia, e a coisa se torna uma coisa, assim, uma pulverização tão rápida das coisas, essas coisas, assim, que eu fico impressionada, assim, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha escutado uma música dessa, né? Então, realmente é o poder criador, tanto para o bem quanto para o mal, né? Verdade, Claudinha, verdade. É uma grande verdade mesmo. E tem a mensagem dela ali, né, na página 490 do livro novo, que diz assim: conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. E convidei-vos, como zeladora que também sou do progresso, do sentimento moral religioso nos vossos corações. E a fim de vos recordar de que esquecestes de laurear vossos ensaios literários, quando homens fostes com as benéficas ilações em torno de magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representado nos faços inconfundíveis da natureza. Poderíeis glorificá-lo, fazendo das vossas produções oblatas e exaltações à verdade, e assim auxiliando a outrem, menos esclarecido do que vós, a encontrar também o pensamento divino esparso na gloriosa história da criação. Mas preferistes o negativismo destruidor, formas e análises insulsas, conceitos puramente humanos, envaidos, portanto, de prejuízos e fadados ao ouvido, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. O que apresentei na tarde de hoje, recebestes como a mais elevada e sublime expressão literária que poderíeis conceber. Sabei, no entanto, que para nós é apenas o ponto inicial. Simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda titubeante da ciência universal. Quanta humildade, quanta clareza, quanto despertar de amor, né? Da simplicidade de falar, né? Tudo isso daí a gente vai se encaminhando para a parte dos departamentos femininos. E aí eu pensei assim que a gente ia ver outras situações não tão assim fortes, né? Com o relato aqui das mulheres, as irmãs que estavam nesse pavilhão, né? E eles foram ali conhecer esse pavilhão com os mentores deles, né? E as que estavam ali também. Vocês querem trazer para nós essa parte? Ai, essa parte aqui é dolorida, né, gente? Eu fiquei muito emocionada nessa parte aqui. Aqui eles vão falar sobre o suicídio das mulheres, né? Eu peguei aquela parte assim, ora no decorrer do nosso aprendizado prático, o qual tinha por instrutor responsável o Signo-Mestre Souria Omar, entidade extraordinária cujas reencarnações haviam abrangido todos os seres sociais terrenos e que por isso mesmo obtivera latos conhecimentos sociológicos e experiências incomuns no terreno psicológico. Souria Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos de umas feitas observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam as nossas irmãs de infortúnio, infelizes mulheres que, fugindo ao nobre papel de depositárias de virtudes sublimadas no mundo, deixaram-se arrastar para o mesmo abismo das paixões desordenadas que nos tragou. Lembremos-nos de que quando chegando no Vale Sinistro, ainda no departamento de vigilância, ao sermos inscritos como tutelados da Legião dos Servos de Maria, separamos-nos delas. Era tudo separado, né? E por que era separado?
E aí ele vem dizendo, em virtude da necessidade de ocuparmos locais indicados para a nossa recuperação, fazíamos, pois, reajuste espiritual em setores diversos, conquanto dirigidos por normas idênticas e sob tutela da mesma instituição. Alguém quer trazer alguma observação aqui da cidade universitária, do setor das mulheres com seus grandes aprendizados aqui, e por que que elas estavam ali? Tem a parte ali que eu achei muito interessante que diz, mamãe, Eu acho que dá para dizer assim, ó, que oi, Tati. a responsabilidade da mulher é muito grande, né? Porque a parte da mulher ela tem que não só receber um poder, mas também ela tem que direcioná-lo, né? Tem que educá-lo, tem que trabalhar a questão da moral. E isso assim deu para ver aqui no trechinho que eu li aqui que o quanto isso é importante, né? Imagina quando, além dela, no caso, além de fazer suicídio, imagina se ela aborta também. Quantos milênios ela não deve ter também para resgatar tudo isso, né? Porque é muita coisa, né? É muito peso em cima das costas, né? Se já aqui no suicídio eles estão falando com relação assim, ó, que para as mulheres é muito mais pesado, né? Imagina se ela tem a desventura de cometer 2 delitos desses, né? Imagina. Misericórdia. Eu fiquei com muita dor, assim, muita dor. Porque às vezes tem mães que suicidam-se, né? E levam, às vezes, os filhos junto, né? Nossa, essa parte aqui mexeu muito. Faz repensar, assim, o nosso papel como mulher na nossa existência, né? O quanto a nossa responsabilidade é grande, né? De trazer um ser, como mesmo tu bem disse, de educar esse ser, né? E às vezes é um ser que eu estou tentando me redimir com ele e eu não tenho condições psíquicas e eu acabo abortando esse ser. E às vezes eu não tenho aqui encarnada condições de me suicido e eu vou para o plano espiritual com toda essa energia, com toda essa carga energética desse espírito que eu não quis trazer à vida, e mais o meu pesado nisso. Isso me veio à mente uma senhora que eu atendi lá no Bezerra e que ela acabou cometendo suicídio. A gente atendeu ela numa noite e na semana seguinte a gente ficou sabendo que a gente não conseguiu ajudar, né? Ela a sair desse caminho, né? E aí a gente vê isso aqui assim, E eles relatam muito bem aqui, né, Tatiana, que elas tentam, mas os seus algozes e o algoz daquele que está vindo para cá, eles estão ali influenciando a cabeça deles, né? Vai abortar, ele não tem que vir à vida, né? E fica aquilo ali. Ah, nossa. Por isso que o vigiar e orar é muito, muito necessário, né? Na nossa caminhada, né? Por isso que eu acho que foi muito bom elucidado no capítulo anterior sobre os pensamentos, né? E eu achei tão interessante que tantos livros que eu li sobre formas, pensamentos, foi que eu mais gostei desse relato da poetisa, porque ela dá cada detalhe ali, né? Alguém quer trazer mais alguma coisa que achou interessante, meditou?
Fabiano, Janine. Vocês estão falando ali, diz assim, é que o espírito, muitas vezes reencarnado para tarefas e missões femininas, adquire com muito mais presteza e eficiência as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. As funcionárias dos burgos femininos, pois, auxiliares dos chefes iniciados, dispensável será confessá-lo, portavam muito mais elevadas qualidades morais e espirituais do que os nossos de Canaleiras, Joel Stel, irmão Ambrósio, etc. Então, a equipe lá do setor feminino, ele está dizendo que eram espíritos, né, com uma elevação, né, maior. Com relação a adquirir mais rápido, eu acho que depende do aproveitamento de cada um, né? A gente, na nossa história, realmente, as mulheres, se formos botar peso, as mulheres sempre foram mais sacrificadas. E, às vezes, a dor, o sacrifício, educa, né? Gera mais humildade, mais resignação. O fato de ter filhos, de ter a preocupação de encaminhá-los. Lá muito atrás, os homens saíam para as guerras, para o trabalho, e cabia à mulher aquela tarefa de ensinar. Então, são diferentes. Por isso que eu acho assim que hoje eu acho fantástico, porque está pouca diferença. A gente vê casais jovens em que o marido está cozinhando, está cuidando do filho para a mulher dormir um pouquinho mais. Há uma troca e uma igualdade, até porque a gente sabe, se não existe sexo na espiritualidade, eu mesma sei que já fui homem, né? Eu já fui mulher, e não importa. São aprendizados em todas as áreas para sensibilizar, né, o espírito. Tu falou uma informação muito importante, por exemplo, quando Humberto de Campos conversou com a Marilyn Monroe, num dos livros dele tem essa entrevista, ela se chama assim, O Encontro em Hollywood. E ela conversa com Humberto de Campos, ela diz que se ela tivesse tido um filho, o rumo da vida dela tinha sido outro. O rumo dela, ela relata para ele, porque daí a maternidade desperta, né, outros sentimentos. E no caso de, fazendo um paralelo entre homens e mulheres, as mulheres sobrevivem mais, tanto é que tem muito mais viúvas do que viúvo. Vocês podem notar, por exemplo, a minha rua aqui está encharcada só de viúva, porque os homens foram embora. Por que acontece isso? O homem, ele, por um processo de educação, tá? Não é porque é homem, é porque foi educado assim, de ser mais fechado, guarda, não chora. Todos esses fatores que a gente vai, que a criança vai se... Agora já está mudando isso, tá? O homem já está mais tranquilo, ele já participa mais, ele já está mais assim trabalhado. A juventude que vem hoje, as novas ciências foram trabalhando essa questão da sensibilidade. Então, está mudando. Mas geralmente o homem, por esse fator, ele dura menos, entende? Porque ele tem AVC mais rápido, ele tem infarto ou miocárdio mais rápido, esses são os fatores que mais matam. E as mulheres são mais flexíveis, como tu mesma disse, por um processo histórico de dor. Então, assim, passou-se por tanta dor. E aí não é a mulher, tá? É o espírito navegando nas mulheres. Então, assim, eu aqui, Fabiano, não é o homem, Fabiano, é o homem que está navegando por um corpo masculino. Se eu precisar, amanhã, trabalhar questões mais da maternidade para desenvolver outros sentimentos, vai vir mulher. Se for a mulher, o homem lá que precisa trabalhar um pouquinho mais, vai vir mulher. Se for a mulher lá agora que precisa trabalhar outros conceitos que naquela historicidade do ser masculino, ela vai vir homem. Então, é interessante, eu estou trazendo esse contraponto só para mostrar
que a importância dos gêneros, né, do masculino e feminino, é exatamente isso, que são dois links que se linkam a arquétipos muito primordiais. Então, tirar o gênero, que nem se tem agora o pensamento, né, se tirar o gênero, não ser nada, eu sou neutro, isso aí é de uma total, me desculpe com todo respeito, aberração. Porque a pessoa, ela não é se tratar de homem, mulher, masculino, feminino, não, se trata de experiência. E essa experiência ela é importante para o espírito. É o espírito passando por aquela experiência. Muito importante isso que tu trouxe, Fabiana. Muito importante. Sabermos que somos espíritos no corpo. Perfeito, né? E assim eles foram se caminhando, né? E conheceram a mentora, né? Que se chamava-se Hortência de Queluz, aparentava 30 anos e vimos-la irradiando singular beleza do seu nome. E ela foi mostrando os departamentos para eles, foram se encaminhando, mostrando todo o instituto ali, as irmãs, né? As irmãs daquele lugar, porque que elas estavam ali, né? Foram falando de cada situação ali. Alguém quer trazer alguma coisa que achou interessante ali trazer para nós, desse aprendizado que tiveram ali? Alguma coisa que acharam interessante? Porque ele vem trazendo várias situações de todas elas que estão ali, né? Como aconteceu na parte dos homens também, né? A responsabilidade que elas tinham por algumas situações quando encarnados estavam passando e que teriam que trazer novos espíritos, né? Onde a gente conversou, a Tatiana e eu, sobre essas coisas. Você sabe que eu presenciei um fato que responde assim a maioria da sociedade do planeta, onde era um casal de amigos meus e o homem falava muito, assim, então ele não deixava ela falar. E aí quando ela ia falar, ele cortava, ela silenciava. Então veja só como a mulher ela vai. Só que esse silenciar vai dando muitas vezes essa renúncia, vai planeando o espírito. Mas ao mesmo tempo o outro que não dá chance, aí eu fiquei pensando assim, logo tu desencarna. Logo um AVC aí para ti, Mas um para a mulher miocárdio, também o fato, para a um mulher o fato de miocárdio para ti. silenciar, Oi? desculpa, para a mulher Não. o fato de silenciar muitas vezes causa doenças também, porque ela acaba engolindo uma coisa que ela deveria ter posto para fora, né? Sim. Então, eu acho que Não, serve mas para os dois, né? mas o que mais mata não é a renúncia, apesar de mata, tá? Mas a renúncia não mata tanto quanto a presunção, assim, o domínio. Mas é que o homem muito. também tem uma coisa, né? O homem sai para a guerra, o homem vai e se atira, ele pisa, quando tiver que pisar no acelerador, ele pisa. Hoje em dia as mulheres também estão fazendo, né? Então tem essa questão aí, né? Os homens morrem mais cedo porque também eles são mais descuidados. Sim. E aí a gente vai falando algumas coisas, é porque esse capítulo é muito maravilhoso, mas a gente, como diz muito bem o Fabiano, vamos deixar as pessoas também curiosas para que nós estamos falando aqui e para ler, porque vale muito a pena ler. E tem, como a gente só está com poucos minutos, eu achei muito interessante o que eles falaram para nós no último capítulo, que diz, cursavam, enfim, uma academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher a exercer em contato com as sociedades terrenas. Isto é, o papel da mulher, virtuosa e cristã, porquanto fora justamente a deficiência desse ajuste o móvel dos arrastamentos que redundaram na temerosa infração em que se precipitaram. E não obstante, do manicômio, jamais saíram contingentes para os cursos de referida academia,
assim como raras foram as individualidades fornecidas pelo isolamento para os mesmos magnos preparativos. Geralmente, tais contingentes eram pequenos e tal como a nós outros. Os homens sucediam, partiam do hospital matriz. No internato das moças, porém, acudia sempre a maior porcentagem para os variados cursos da cidade universitária. Espero que eu tenha feito o meu melhor aqui nesse grande aprendizado, né? É um maravilhoso livro e convido os nossos irmãos internautas e aqueles que estão nos escutando nessa hora para ler com amor e carinho esse livro. Vale muito a pena. Vale muito a pena a gente, por mais difícil que esteja passando na situação, saber agradecer ao Pai e dizer: Pai, me ajuda. Me ajuda a ter olhos de ver aquilo que eu não estou conseguindo. Convido algum irmão que esteja tocado para fazer a prece de encerramento. Muito obrigada pela oportunidade e o aprendizado. Pode falar, Janine. Aqui vocês comentaram sobre os abortos, e eu gostaria só de deixar assim, quando algumas obras dizem entre se matar e matar, é preferível matar a se matar. Porque quando tu matas, tu ainda tem tempo de reparar o erro, né? Corrigir. E se tu te matas, tu interrompes, né? Aquela existência, não que não vá reparar depois. Então eu gostaria, essa parte, vocês não entraram a fundo, né, sobre aquelas que tinham abortado, os horrores, né, que estavam passando, né? Mas a gente tem que também pensar e deixar esta mensagem, porque aquelas irmãs que se perderam, que cometeram este ato, sempre há tempo de reparar, seja através de filhos, seja de adoções, seja de ações no bem, né? Mas não se pode deixar uma mensagem tão ferrenha contra os erros cometidos por todos nós, né? Se não nessa existência, em outras o fizemos, né? Para que as nossas irmãs, ou até os irmãos que induziram mulheres a isto, carregarem um peso tão atroz, né? Porque tudo tem reparação, né? O que não se pode é dizer errei, dane-se. Não, errei, deixa eu reparar. Como infinitas formas de reparação. Eu gostaria de ter deixado esta colocação. Perfeito, te agradeço imensamente. Eu queria ter feito esse relato, mas os amigos espirituais disseram para mim não relatar. Então eu fiz isso, né? Porque eu achei muito interessante, porque é um apontamento de responsabilidade também para conosco, né? Tanto o homem que está homem hoje, como a mulher que está mulher hoje. Alguém será tocado com imenso amor para fazer a nossa prece de encerramento? Querido Fabiano, por favor. Deixa eu abrir o microfone. Eu convido a todos para me acompanhar na oração, rogando ao Sagrado Coração do nosso Mestre Jesus e à Amantíssima Maria de Nazaré, a rosa mística de Deus, o seu manto divino de luz, essa conquista espiritual que te representa, possa chegar até nós em formas de vibrações, mas especialmente a todos aqueles que equivocadamente tiraram as suas vidas. Tenhas compaixão deles neste momento. Por eles nós oramos. Oramos também por todos os assassinos, os esquecidos, os hospitalizados, as crianças sem lar, os idosos esquecimentos da emoção. Mas também, Senhor, queremos te agradecer por aqueles que cuidam dos idosos e esqueceram de si, por aqueles que cuidam das crianças, por aqueles que cuidam e amam os assassinos, por aqueles que acreditam no mundo melhor. Te pedimos, Jesus, força para nós. E
Se porventura houver algum irmão com intenções menos dignas no nosso lar, nos outros lares, ele possa ser convidado a ser levado pelo plano da luz, atraído pelo pensamento que nos é próprio, e pedimos perdão porque ainda somos doentes como ele, mas que ele encontre não aqui em nós, mas lá nos céus do infinito, a porta de salvação. Nosso estudo de memórias chega a todos os corações, de todos os aflitos, e que possa ser uma resposta para aqueles que nos escutam. Em nome da Rosa Mística de Deus, Maria, que hoje representa a Nossa Senhora da Conceição, Maria de Nazaré, a Oxum, não importa. O mais importante, ela está entre nós, fazendo-se representar como mãe. Em nome da Senhora, encerramos. Que assim seja.